Olá, alunos! Sou a professora Daniela, professora de História. Então, hoje vamos começar então nossa aula de História número 3, EAD, do 8º ano, certo? Nosso assunto aqui, então, é uma revisão sobre os povos indígenas no Brasil e no Rio Grande do Sul. Uma revisão do ano escolar anterior de vocês, certo? Só vou pontuar aqui os principais assuntos, vocês vão ler o texto e vão enxergar mais detalhes. Certo? Aqui o texto ele começa aqui falando aqui a definição do termo indígena, né? Que antes nós falávamos índios, né? Sempre índios, índios. E agora nós falamos indígenas. Por que que nós falamos indígenas agora? Exatamente para evitar esse termo índio, que é um termo errado, que ele vem lá do tempo do Cristóvão Colombo. Não é? Que quando ele chegou na América, ele achou que estava na Índia. E, na verdade, não, ele estava no novo continente. E chegando nesse novo continente, sem saber de qual população que se tratava, ele achou que era exatamente a população das Índias e começou a chamar de índios. E isso aí, enfim, se espalhou. E até hoje nós usamos. Mesmo sabendo que o povo da Índia e o nosso povo aqui do continente americano, ele é diferente. Então, para não ter essa confusão, nós usamos esse termo. Depois aqui começa aqui, nesse parágrafo aqui, começa a dar dados sobre a população indígena antes de 1500 e como é a população hoje, né? Números, não é? Para vocês terem uma noção que antes a população era bem maior. E depois aqui nós vemos aqui uma informação aqui sobre as línguas utilizadas, né? Para nós termos uma noção que quando a gente fala em povos indígenas, falamos sobre várias tribos, não sobre um povo só, que é todo igual. Pelo contrário, é um povo, são vários povos bem diferentes. Então aqui, ó, cerca de 1.300 línguas distintas, certo? Então, são muitas diferenças. Até para fazer esse resumo desse texto aqui foi difícil, porque é difícil resumir a vida de vários povos, né, ao mesmo tempo. Então aqui nós temos também aqui depois aqui os primeiros povos que viviam no Brasil e depois aqui no Rio Grande do Sul e em Viamão, certo? Só tratando aqui no Brasil aqui Tupi, Guarani, Tupinambá, Tabajara, Bororó, Carajá, Caraídiú, Cariri. E depois no Rio Grande do Sul aqui Guarani, Caigangue, Xoclens, Carijó, Tapes, Araxanes. E depois aqui ele fala mais sobre o dia a dia desses povos indígenas lá naquela época, mais de 500 anos, como era a vida deles. Então, como era a habitação deles, como eles se organizavam socialmente, como era a sociedade, as atividades que eles faziam, né? E depois aqui no último parágrafo também mais detalhes sobre as artes deles também, enfeites, adornos, as artes feitas de cerâmica. Então, para vocês terem uma ideia de como era a vida do povo nativo aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, antes da chegada dos europeus. Então, vamos aqui aos nossos exercícios. Primeira atividade aqui são perguntas aqui diretamente ligadas ao texto, certo? Que vocês deverão realmente aqui responder diretamente. E a segunda atividade vai ser uma atividade de reflexão, que vocês vão comparar os indígenas que viviam antes de 1500 com nós que vivemos aqui hoje, certo? Então, aqui, em cada categoria, casa, habitação, como era a casa dos indígenas antes de 1500,
Como são as nossas casas hoje? Como nós moramos? Tratamento de cura e doenças. Naquele tempo, como é que eles curavam as doenças? Como é que eles tratavam quando ficavam doentes? E hoje? Como nós tratamos nossas doenças? Como é que a gente faz? Liderança, decisões. Quem era o chefe naquele tempo? Quem era o líder? E hoje? Quem é o líder nosso aqui, da nossa sociedade? Quem toma as decisões? Quem tomava antes? Né? Como eram as decisões, né? Como é que eles decidiam lá se a pessoa era culpada, inocente, ou o que fazer em uma determinada situação. No texto aqui ele fala aqui, ó, nesse parágrafo, principalmente aqui, ó, no penúltimo e no último parágrafo, ele dá bastante detalhes aqui dessa vida deles aqui. A educação, como era e como é hoje, trabalho, divisão de tarefas, o que cada um tem que fazer, o que fazia e o que a gente faz hoje. Então aqui são perguntas básicas. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me procurar no grupo, certo? No grupo da turma. Tem mais informações no site também. Então, aguardo as atividades de vocês. Professora Daniela agradece a participação. Aguardo vocês. Beijos e se cuidem.